para Juárez, que va a predicar en portugués hoy, y Macario para venir adelante. Es la primera vez que hemos tenido un mensaje traducido de portugués hasta español o inglés incluso. Y es un gran privilegio que tenemos a tener toda esa gente en nuestra iglesia y para escuchar algo de la palabra, pero con la perspectiva de algo de diferentes lugares. Es un privilegio que mucha gente no van a tener. La semana pasada hemos escuchado perspectiva de Nigeria, perspectiva de Inglaterra. Bueno, tenemos eso todos los demás, pero y antes de eso de Sudáfrica. Y bueno, eso es un gran privilegio y vamos a escuchar más de Filipenses. Y bueno. Olá, buenos dias. É um privilégio estar aqui com vosotros e falar um pouco, oír e aprender de la palabra de Dios juntos. Eu sou Juárez Necker, sou de San José dos Pinhais, Paraná, sul de Brasil. José Macario é de Campinas, de São Paulo, cerca de São Paulo. E nós somos brasileiros e meu amigo e meu irmão vai ajudar-me na tradução porque meu espanhol ainda não está muito bueno. Bom, nós estamos aprendendo aqui nos últimos domingos sobre Filipenses. En los últimos domingos hemos aprendido sobre Filipenses. Semana passada nós aprendemos e ouvimos sobre Filipenses capítulo 3, versículos 1 ao 3. La semana pasada hemos aprendido sobre Filipenses de los versículos 1 al 3. E foi sugerido que se lesse o livro de Gálatas em casa para poder entender melhor esse contexto do que estava sendo falado. Y se sugirió que se leyeran el libro de Gálatas en casa para una mejor comprensión de lo que se estaba hablando. Hoje nós falaremos então sobre Filipenses capítulo 3, versículos 4 a versículo 8. Hoy hablaremos entonces de Filipenses del versículo 4 al 8. Filipenses 3, 4 al 8. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado en el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Como disse, nós estamos então fazendo estudos sobre o livro de Filipenses. Como he dicho, entonces estamos estudiando el libro de Filipenses. Entre outras coisas, nós já ouvimos aqui falar sobre a unidade da igreja, permanecer como um corpo. Entre otros temas, hemos hablado sobre la unidad de la iglesia como un cuerpo único. Foi falado também sobre como nós cristãos, os cristãos de uma forma geral, devem se comportar de maneira digna diante do Senhor. También se ha hablado de cómo los cristianos, nosotros tenemos que comportarnos de una forma digna ante el Rey, al Señor. De como nós podemos e devemos ser inesquecíveis, não pelos nossos valores, mas por quando nós apresentamos a Cristo Jesus às outras pessoas. De cómo nosotros tenemos que ser inolvidables, no por nosotros mismos, no por nuestros valores, sino por los valores que presentamos a los demás. E também que nós devemos nos alegrar em Cristo Jesus, porque todas as coisas são feitas por Ele, para Ele. Y también que tenemos que alegrarnos en Jesús, porque todo se ha hecho para Él y por Él. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre valores antigos e valores atuais na igreja. Por tanto, hoy vamos a hablar un poco de los valores de antes y los de ahora.
en la iglesia. e tendo como certeza que devemos ter a nossa fé orientadas apenas em Jesus Cristo. Y estando seguros de que nuestra fe debe de estar orientada a Jesús. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele se encontrava preso. Pablo, cuando escribió la carta a Filipenses, estaba en prisión. E no capítulo 3, ele se preocupa então em orientar a igreja de Filipos com relação aos falsos mestres, aqueles que, de certa forma, tentavam subverter o evangelho. Entonces, en el capítulo 3, él estaba intentando advertir sobre aquellas personas que estaban intentando cambiar el evangelio, que estaban dando valores incorrectos al evangelio. E essas pessoas são chamadas de falsos mestres ou judaizantes, judeus que conheciam o evangelho, que se diziam cristãos, mas que ainda continuavam tendo os valores antigos como sacrifícios, com ofertas e com a lei. Y esas personas eran conocidas como falsos falsos mestres, ¿no? Falsos mestres que conocían el evangelio, que conocían los valores, pero estaban pregando, estaban difundiendo los valores antiguos, los valores anteriores. E entre esses valores estava a circuncisão, a lei mosaica, né? A lei cerimonial e os 10 mandamentos, a lei de Deus. Entre esos valores estaban la circuncisión, la ley Cerimonial. Cerimonial y los 10 mandamentos. Para essas pessoas, os falsos mestres, a pessoa de Cristo, aquilo que Cristo representava para eles não fazia diferença. Para esas personas, los falsos maestros no hacía diferencia lo que representaba Cristo. Eles também diziam que Paulo não era digno, que ele não era um representante de Cristo, porque ele não foi escolhido por Jesus como um dos 12 apóstolos. Ellos también decían que Pablo no era digno, que no se le reconocía porque no era uno de los 12 apóstoles. Essa perseguição, as acusações, as heresias que estavam sendo pregadas na igreja, fez com que Paulo então falasse um pouco da pessoa dele. Esa persecución, las heresías, toda esa problemática, le ha llevado a Pablo a hablar de él mismo. Ele fala então das suas qualidades pessoais, das suas virtudes, dos privilégios, mas ele não faz isso com uma autopromoção. Entonces él habla de sus virtudes, de sí mismo, pero no con la intención de una autopromoción. Ele vai mostrar a essas pessoas que eram Paulo antes de conhecer a Cristo e Paulo outra pessoa depois de conhecer a Cristo. Lo que él estaba haciendo era mostrar a esas personas quién era él antes de conocer a Cristo y en quién se convirtió después de conocer a Cristo. E ele vai dizer então que ele é judeu, que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era um hebreu e que ele era um profundo seguidor da lei. Entonces va a decir que él era un hebreo, que él había sido circuncidado el 8º día y que Ele era um profundo que era un gran conocedor de Dios, del Evangelio. E esse texto bíblico então nos coloca diante de duas situações. Entonces este texto nos deja delante dos diferentes situaciones. Uma, quando a pessoa ainda não conhece a Cristo, Una cuando la persona todavía no conoce a Cristo e vive por aquilo que acredita que os valores pessoais são suficientes. y vive según sus creencias, por los valores que tiene. E outra, quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo. Y otra cuando verdaderamente hemos encontrado a Cristo. Quando nós então passamos a viver na dependência do Senhor, viver da graça, do amor e da bondade de Cristo. Cuando empezamos a vivir según su gracia, su bondad, según lo que nos entrega Cristo. E Paulo então começa demonstrando que ele era um cidadão muito bem preparado. Pablo entonces demuestra que era un ciudadano muy bien preparado. Ele era um judeu que tinha todos os privilégios, condições, recursos e tinha conhecimento que poucas pessoas tinham. Era un judío que tenía todo el conocimiento, privilegios, todos los recursos que una persona elitizada tenía.
E ele começa então dizendo que ele era um hebreu, filho de hebreu, os pais eram hebreus, ele era nascido na cidade de Tarso. Portanto, él empezó diciendo que él era hebreo, hijo de hebreo, y que había nacido en la ciudad de Tarso. Ele era também uma pessoa muito instruída, ele tinha muito conhecimento, ele foi ensinado através de Gamaliel. Y también que era una persona que tenía mucho conocimiento, que había sido enseñado por Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, era um fariseu e que fazia parte do Sinédrio. Gamaliel era un doctor en la ley y hacía parte del Sanedrín. E Paulo também fala que ele era um fariseu, um profundo conhecedor da lei. Y Pablo también decía que era un fariseo con gran conocimiento de la ley. E que ele estava apto, porque ele, como eu disse, ele tinha sido circuncidado ao 8º dia, ele então tinha cumprido todos os requisitos que a lei da época exigia. Y que además él era apto porque cumplía todos los requisitos que la ley exigía, incluyendo que estaba circuncidado en el 8º día. E nós que conhecemos a história de Paulo, sabemos que tudo que ele fazia, buscava fazer com perfeição. Y los que conocemos la historia de Pablo, sabemos que todo lo que él hacía, lo hacía con precisión. Ele perseguia e colocava os cristãos na cadeia porque ele acreditava que esses cristãos estavam subvertendo a lei. Él hacía persecución sobre los cristianos que él consideraba que no estaban cumpliendo con aquella ley. Paulo, então, falando dessas qualidades, como eu disse, ele não queria mostrar o quanto ele era preparado, ele queria dizer o quanto Cristo mudou a vida dele. Lo que él buscaba, diciendo sobre todas sus cualidades, es que no era para mostrarse a sí mismo, sino que quería enfatizar cuánto el conocer a Dios le ha cambiado, le cambió. Que ele estava vivendo uma nova vida, uma nova fase, um novo tempo da sua vida. Que él estaba viviendo una nueva vida, una nueva fase de su vida, un nuevo tiempo. Uma vida cheia de bondade, de esperança, de graça e de amor de Jesus. Una vida llena de bondad, esperanza y gracia de Jesús. No versículo 7 nós lemos que ele fala: "Mas o que era ganho para mim, agora eu conto como perda por amor a Jesus Cristo." Según el versículo 7, lo que dice es: lo que antes era ganancias para mí, ahora lo cuento como pérdidas para Jesús. Paulo destaca que nós, na vida do dia a dia, nós devemos estar preparados. Pablo enfatiza que nosotros tenemos que estar preparados el día a día. Mas ele diz também que tudo isso é lixo quando nós conhecemos verdadeiramente ao Senhor Jesus. Y también dice que todo esto es como basura cuando estamos con Cristo. Lo que le importa es estar con Cristo. E Paulo então agora começa a demonstrar o que é ser um servo de Deus através da sua vida. Entonces Pablo empieza a mostrar lo que es ser un siervo de Dios a través de su propia vida. E ele passa a dizer então que tudo isso, o conhecimento, o status social, a vida que ele tinha, as condições pessoais que ele tinha, nada disso tinha mais valor. Entonces él explicaba que todo el conocimiento que tenía, su estatus social, todo lo que él tenía, dejó de tener valor. Porque ele estava vivendo uma nova fase, ele tinha conhecido o sobrenatural de Deus. Porque él empezó a vivir una nueva fase de su vida, conociendo lo que es sobrenatural de Dios. E isso tinha impactado tanto a vida dele que ele se achava um novo homem. Y eso le impactó tanto que él se vio como un nuevo hombre. Nós conhecemos a história de Paulo, e está no capítulo 9 de Atos. Nosotros conocemos la historia de Pablo, que está en Actos 9. Quando Paulo teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Cuando Pablo tuvo un verdadero encuentro con Dios, con Jesús. E esse encontro transformou a sua vida. Y este encuentro le cambió la vida. E quanto ele era importante para Jesus, porque Jesus disse a Ananias que ele seria a pessoa para levar o nome de Deus aos gentios, aos seus reis e ao povo de Israel. Y cómo eso era importante para su vida y que además él sería la persona para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Paulo estava então, como nós também, experimentando a graça, o amor, a misericórdia e a bondade de Deus.
Entonces Pablo estaba en ese momento experimentando la gracia, el amor y la bondad de Dios. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: E ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque tudo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui. Perdona que me he perdido aquí. En la carta de Corintios, lo leo de... 5:17. En Corintios 5:17, él dice que Se alguém está em Cristo, si alguien está en Cristo, é uma nova criatura. eres una nueva criatura. As coisas velhas se Todo lo que passaram, era antiguo se ha pasado, eis que tudo se fez es novo. que todo es nuevo. Paulo estava falando a pessoas que não eram só pessoas de fora da igreja, eram pessoas de dentro da igreja. Y lo estaba hablando no solo para las personas que eran de fuera de la iglesia, pero también a los de dentro. E ele estava dizendo também àqueles que tentavam confundir o evangelho. Y también estaba hablando sobre aquellos que intentaban confundir sobre el evangelio. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, Cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Jesús, nossa vida muda, nuestra vida cambia, nossas atitudes mudam, nuestras actitudes cambian, nossos pensamentos mudam, nuestros pensamientos cambian, nossa maneira de amar as pessoas muda. la forma como amamos las personas cambia. Nós passamos a perdoar mais, Empezamos a perdonar más, passamos a depender mais do Senhor. pasamos a depender más del Señor, Nós passamos a ser dependentes do Senhor Jesus. pasamos a depender de Jesús, E passamos a ter a nossa vida direcionada por Ele. pasamos a tener nuestra vida hacia su dirección. É impossível nós termos um encontro com Jesus e continuarmos sendo a mesma pessoa. No es posible tener un encuentro con Jesús y seguir siendo la misma persona de antes. É impossível conhecer verdadeiramente a Jesus e continuar a pensar e agir como antes nós agíamos. No es posible conocer verdaderamente a Jesús y seguir con los mismos pensamientos de antes. Nós passamos a entender que agora a circuncisão não é mais na pele. Entonces empezamos a entender que la circuncisión ya no es en la piel. A circuncisão agora é no coração, onde o Senhor Jesus pode e vai fazer a diferença. La circuncisión pasó a ser en el corazón, que es donde Jesús puede y hace la diferencia. A graça e a bondade do Senhor Jesus nos faz diferentes. La gracia y la bondad de Jesús nos hace diferentes. A graça do Senhor é suficiente para nós. Y la gracia del Señor es suficiente para nosotros. Quando nós conhecemos verdadeiramente a Jesus, nós passamos a andar, pensar e agir segundo a pessoa de Cristo, o exemplo que Ele nos deixou. Cuando conocemos verdaderamente a Jesús, nosotros empezamos a pensar, andar correctamente según Através do exemplo que Ele nos según deixou. su ejemplo, ¿no? El ejemplo que Él nos da. Nós agora temos o Espírito Santo em nós. Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Passamos a ter um relacionamento mais próximo com Deus. Empezamos a tener un relacionamiento cercano a Dios. E esse Espírito Santo, ele vive em nós e faz com que nós busquemos mais a Jesus. Y este Espíritu Santo empieza a vivir en nos y nos hace buscarle más a Él. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim: En 1 Pedro, capítulo 1, de versículo 15 y 16, nos dice: Nós devemos procurar ser mais como Ele é, buscar ser santo como Ele é. nosotros debemos buscar ser más como Él es, ser santos como Él. E para isso, e para que nós possamos ter um verdadeiro encontro com Cristo, Y para eso es necesario para tener un verdadero encuentro con Cristo. nós precisamos deixar coisas para trás. Nosotros necesitamos dejar las cosas atrás. Nós precisamos pensar de forma diferente. Necesitamos pensar diferente. Nós precisamos compreender que agora nós não vivemos mais as nossas vontades, Necesitamos entender que ya no tenemos que vivir nuestras propias voluntades, porque nós passamos a viver de acordo com o que Cristo quer para nós. porque empezamos a vivir de acuerdo conforme quiere Cristo. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20,
Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulos 2, versículo 20, diz assim: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nós só teremos um verdadeiro encontro com Cristo Solo tenemos un verdadero encuentro con Cristo se nós deixarmos o velho homem e a velha mulher para trás. si dejamos el viejo hombre y la vieja mujer hacia atrás. Deixar costumes, hábitos e perdoar mais. Dejar los malas costumbres, los hábitos y perdonar más. E passar a viver uma nova experiência, pois a graça de Cristo é suficiente. Y empezar a vivir una nueva experiencia, ya que la gracia de Dios es suficiente. No versículo 8, Paulo diz que tudo o que nós temos, conhecimento, dinheiro, status, é importante, mas tudo isso é lixo. En el versículo 8, Pablo nos explica que el conocimiento, todo lo que nosotros tenemos, es importante, pero que todo es basura. Todas as coisas como perda em comparação à grandeza suprema do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que todo eso es basura, pero en comparación con la grandiosidad suprema de Dios, nuestro Señor. Se tudo que nós temos, Si todo lo que tenemos, tudo que nós pensamos, todo lo que pensamos, tudo que sabemos, todo lo que sabemos, não servir para ajudar alguém, para nada serve. si todo eso no sirve para ayudar a alguien, pues de nada ha servido. Até mesmo a morte, muito temida por muitas pessoas. Incluso la muerte, a la que muchos la temen. Agora não mais é motivo de preocupação. Ahora ya deja de ser motivo de razón de preocupación. Filipenses 1:21, Paulo diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1:21 nos dice que porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Quando nós estamos em Cristo Jesus, Cuando estamos en Cristo, Jesús Cristo, nosso futuro está garantido. nuestro futuro está garantizado. Nós somos salvos por Ele. Nosotros hemos sido salvos por Él. Nós temos a garantia de que nós iremos viver com Ele. Tenemos la garantía de que viviremos con Él. Ele preparou um lugar para nós na eternidade. Él ya ha preparado un sitio para nosotros allí en la eternidad. E eu pergunto a você agora: Y ahora les pregunto, haverá algo mais importante do que isso para nossas vidas? ¿hay algo más importante que esto para nuestras vidas? Diante disso que nós lemos, ouvimos e estudamos hoje, Delante de todo esto que hemos oído y estudiado hoy, quero fazer um desafio para você nesta manhã. me gustaría hacer un desafío hacia vosotros, lanzar un desafío, Para que você pare um tempo para refletir como está o seu relacionamento com Deus. que pare un momento para reflexionar sobre cómo está vuestro relacionamiento con Dios. O relacionamento com Deus está baseado na misericórdia, na graça e no amor de Deus? ¿El relacionamiento está basado en el amor, en la gracia y misericordia de Dios? Ou está baseado em sacrifícios, leis e rituais? ¿O está basado en sacrificios, leyes y rituales? Nós podemos ser como os fariseus, Nosotros podemos ser como los fariseos, criticar o evangelho, desfazer das pessoas que pregam, não nos preocuparmos com as coisas que falam sobre Deus, hacer críticas hacia el evangelio, a las personas que pregan todo lo que se hace. Também podemos fazer como aqueles que não se importam, que Cristo não faz a diferença na vida. O también con aquellas personas... Que pessoas que não, para quem Cristo não faz diferença. Sí, sí, para las personas a las que Cristo no hace la diferencia. E nós vamos sofrer as consequências disso. Y sufriremos las consecuencias de estos actos. Ou podemos, e a minha sugestão é que nós devemos fazer aquilo que Paulo fez. Pero mi sugerencia es hacer lo que hizo Pablo. Porque Paulo buscou do Senhor. Pablo buscó al Señor.
mesmo com os erros de um ser humano normal, com os acertos, com as dificuldades que todos nós temos. Incluso con los errores y los aciertos que todos nosotros tenemos, de un ser normal. Paulo buscava a Cristo todos os dias. Pablo le buscaba a Cristo cada día. E hoje nós estudamos Paulo porque ele é o maior pregador, o maior divulgador do evangelho que nós conhecemos até hoje. Y estudiamos hoy mismo Pablo porque es el más grande evangelista. Sí, el más grande evangelista que hay en todos los tiempos. Quando Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, Cuando Pablo tuvo su verdadero encuentro con Jesús, o foco de vida de Paulo, a direção que Paulo teve foi mudada. su foco, la dirección de su vida fue totalmente cambiada. Cristo tinha um projeto para a vida de Paulo. Cristo tenía un proyecto para la vida de Pablo. Esse homem vai levar o meu evangelho aos reis, ao povo e aos israelitas. Este hombre iba a llevar el evangelio a los reyes, a todo el pueblo de Israel. E é isso que o Senhor espera para mim e para você. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, para mí y para ti. Ele nos escolheu, ele nos separou e ele nos capacita Él nos escogió, nos separó y nos da las capacidades necesarias para sermos um instrumento em suas mãos, para ser un instrumento en sus manos, para caminhar sob a sua proteção, sob a sua orientação e seus cuidados. para caminar sobre su orientación, sobre sus cuidados, sobre sus manos. Se você já teve um verdadeiro encontro com Cristo, Si ya ha tenido usted un verdadero encuentro con Cristo, meu desafio nessa manhã mi desafío esta mañana es que você busque mais do Senhor, que você procure mais comunhão com o Senhor, que busque más al Señor, que busque más comunión con el Señor, procure viver mais uma vida diante do Senhor, que busque vivir una vida delante del Señor, porque o Senhor se agrada quando nós o servimos de todo o nosso coração. porque al Señor le agrada que nosotros le sirvamos de todo nuestro corazón. Se você ainda não teve esse encontro, Si aún no has tenido todavía este encuentro, o desafio hoje é para que você busque ao Senhor e se encontre com Ele. el desafío de hoy es para que lo busque, que le encuentres. Hoje é o seu grande dia, Hoy es el gran día, dia de transformar a sua vida, día de transformar su vida, não pelos seus valores, no por los valores que tienes, mas por aquilo que Cristo vai colocar em seu coração. pero por lo que Cristo le va a poner en su corazón. Quando nós morremos para o mundo, Cuando nosotros morimos para el mundo, nós vivemos para Cristo. nosotros vivimos para Cristo. O mesmo Cristo que me ama, El mismo Cristo que nos ama, ama você le ama a usted e a todos. y a todos. E Ele está de braços abertos, Y Él está con los brazos abiertos, esperando por mim e por você. esperando por mí y por ti. Vamos nos colocar de pé para a oração. Nos ponemos de pie. Graças, Senhor, te damos por esse tempo. Graças, Senhor, porque estamos aqui para ouvir, aprender e escuchar de tu palavra. Coloca em nosso coração, Senhor, a gana de servir-te, a gana de estar cada dia mais buscando de ti, para que nós possamos, através de tu exemplo, de tu vida, colocar, Senhor, nossos caminhos delante de ti. Graças, Senhor, porque hasta aqui tu has nos sustentado. Graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se queráis uma oração, as pessoas estarão aqui por este motivo que hoje foi hablado ou por um outro motivo, as pessoas se colocarão à minha direita. Então, se tu queres uma oração,